Olá, bem-vindo ao Programa Python. Se você ainda utiliza a barra de tarefas para executar seus códigos, ou para utilizar alguma função, ou por exemplo, não sabe como faz isso para separar linhas, ou isso para comentar códigos, fique nesse vídeo que eu vou te ensinar a ser produtivo com o seu Jupyter Notebook. A primeira coisa que você deve saber é a diferença entre o modo de edição e o modo de comando. Quando a gente clica numa célula, vocês podem ver que ela fica marcada aqui do lado, e o modo de edição é acionado quando eu aperto Enter. Vocês podem ver que o meu cursor aqui ficou piscando, ou quando eu simplesmente clico na célula. O modo de comando é ativado quando eu aperto ESC, e vocês podem ver que ele voltou aqui para a barra lateral. Então, modo de edição, eu estou dentro da célula, modo de comando, eu estou aqui de fora da célula. E vamos começar pelo modo de edição. O primeiro comando que vai agilizar a sua vida é quando você aperta Ctrl, ponto e vírgula. Ele comenta o seu código. E você pode fazer isso em várias linhas ao mesmo tempo. Ctrl, ponto e vírgula, ele comentou tudo aqui. Então, se você quiser desativar alguma linha do seu código para fazer algum teste, você pode fazer isso muito facilmente. Para voltar, é só você selecionar as linhas, Ctrl, ponto e vírgula, e ele retorna aqui para o jeito que está. Um outro comando muito interessante é o comando usado para indentação. Existem duas formas de a gente fazer ele. Primeiro é apertando o Tab. Quando a gente aperta o Tab, simplesmente selecionando em qualquer local dessa linha, não acontece nada. Mas se eu seleciono um ponto específico, onde tem alguma coisa depois desse meu código, ele vai empurrar esse código 4 espaços para frente, fazendo a indentação. Para eu voltar, é só selecionar o lugar que eu quero e apertar Shift Tab. Então Tab ele empurra para frente, Shift Tab ele empurra para trás. E uma outra forma de fazer isso é apertando Ctrl Colchete Abertura, e ele pode estar selecionado em qualquer local da linha. Se eu apertar Ctrl Colchete, ele vai empurrar para frente, e se eu apertar o botão ao lado do colchete, que é o acento agudo, e a crase, ele vai indentar para trás. Então é até um pouco mais eficaz que o Tab. Um outro comando muito interessante é o Code Prettify. Se sua célula não tiver formatada aqui como a minha estava, por exemplo, se ela estiver dessa forma, eu posso simplesmente apertar Ctrl L e ele vai formatar automaticamente para mim da forma mais indicada no PEP 8. Então aqui é uma maneira muito fácil de você deixar o seu código mais legível. E uma outra forma de você ganhar produtividade é quando você tem aquela linha enorme de códigos e você quer dividir ela em duas. Você aperta Ctrl Shift menos e essa divisão é feita. Podem ver que o DF que pulou para a célula de baixo. Eu vou fazer esse exemplo aqui de novo na primeira célula. Import pandas SPD, eu quero que ele separe do pd.set options, Ctrl Shift menos, ele separou. Uma outra coisa importante que você deve saber é que quando eu aperto Shift Enter, ele executa a célula e pula para a célula de baixo, e quando eu aperto Ctrl Enter, ele executa a célula, mas continua na mesma célula. Então, se eu quiser ir pulando de células, Shift Enter, ele vai pulando. Se eu quiser continuar na mesma célula, Ctrl Enter e ele fica nela. O último atalho aqui no modo de edição é o Alt N. Vocês podem ver que ele ligou aqui a numeração das linhas, o que ajuda muito na hora principalmente de debugar códigos. Alt N novamente ele desativa. Agora apertando ESC e entrando no modo de comando, o primeiro comando muito útil é o H, que ele mostra todos os atalhos que eu tenho aqui no meu teclado, começando pelo Command Mode e em seguida pelo Edit Mode. Se você quiser editar algum desses comandos que tem aqui, editar o atalho dele, você pode simplesmente clicar aqui em Edit Shortcuts e você faz a edição aqui nessa plataforma. Voltando, um comando muito útil é o de encontrar e substituir palavras. E para chamar ele, eu aperto F e ele já apareceu aqui essa parte para eu fazer a alteração. Então a gente tem lá o import pandas SPD ali atrás e vamos encontrar o import e substituir ele por importar. Só para ver como é que funciona. E vocês podem ver que ele não encontrou nada em comum, isso porque eu estou selecionado na célula debaixo do import, né? Mas se eu clicar nessas duas setinhas, ele muda para o substituir em todas as células e ele já deu aqui um match. Vocês podem ver que ele vai tirar o import e colocar em importar. E clicando em Replace All, ele já substituiu aqui o import por importar. Outro comando muito útil, né? A gente está aqui digitando, a gente quer criar uma célula nova, simplesmente aperta ESC e aperta A para criar uma célula nova em cima do código que eu estou, ou aperta ESC e aperta B para criar uma célula vazia embaixo do lugar que eu estou. E isso pode ser escalável, né? Quantos Bs ou quantos As eu apertar é o número de células que ele vai criar.
criando. E se eu quiser criar células não vazias, mas de cabeçalho, eu posso apertar o S para entrar no modo de comando e apertar o Shift A para criar um cabeçalho em cima da célula que eu estava, ou Shift B para criar um cabeçalho embaixo do meu outro cabeçalho. Então eu vou voltar aqui para cima, vou apertar Shift B de novo. Vocês podem ver que ele criou um cabeçalho em cima do próximo cabeçalho, né? Se não tem nenhum cabeçalho, ele cria na última linha, mas se tem outro cabeçalho, ele cria logo acima desse último cabeçalho. Muito bem, agora eu tenho um comando fácil para apagar células, que é simplesmente apertar DD, o D duas vezes. E se eu me arrepender de ter apagado ela, eu aperto Z e essa célula volta. Se eu quiser mover essa célula daqui ou copiar ela, eu posso usar o C para copiar, né? Similar ali o Ctrl C, mas não preciso usar o Ctrl, e o V também, similar ao Ctrl V, mas sem usar o Ctrl para colar essa célula. Então vamos apagar aqui ela usando o DD, e assim como o Ctrl C e Ctrl V, eu tenho o Ctrl X para recortar. E no caso aqui do Júpiter, eu aperto só X, ele recorta essa célula e eu posso colar ela em outro local. Esses são os principais atalhos que eu uso no meu dia a dia para tornar a minha programação mais eficiente. Se tem algum atalho que você usa e eu não falei, deixa aí nos comentários para a gente aprender junto. Não perca a oportunidade de continuar em dia com seu estudo em Python. Se inscreva no canal, eu posto vídeos novos a cada 2 dias e essa constância no estudo é essencial para o seu aprendizado. Te vejo nos próximos vídeos, um abraço e até a próxima.